Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou o Fernando Aquino e eu estou aqui para que a gente possa juntos aí, falar um pouquinho sobre a lição de número 2 da revista da editora Central Gospel, referente ao terceiro trimestre de 2020. Lembrando que nós estamos estudando aí esse trimestre, um tema bem interessante que seriam os profetas menores, mensageiros de Deus em tempos de crise e de restauração. Tá? E é interessante que a gente falar um pouco sobre os profetas menores, porque a gente percebe que esses homens foram levantados em tempos bem interessantes dentro de Israel, tempos que geralmente abordavam essas questões ligadas à crise religiosa, crise política, crise social. Então esses homens foram levantados por Deus a fim de que, profetizando, a fim de que, proclamando a palavra do Senhor, pudessem chamar e trazer Israel ao arrependimento e com isso também a uma vida santa, pia e agradável diante de Deus. Então a gente precisa analisar bem essas questões. Então lembrando que essa é a segunda aula, na primeira aula que já foi postada aí, para você que está chegando agora, de repente ainda não conhece o nosso canal, nós temos sempre disponível aí uma playlist referente às lições do trimestre. Então a gente já postou a primeira lição, onde falamos aí a respeito da introdução aos livros proféticos, porque já que vamos passar aí 3 meses falando sobre os profetas menores, nada melhor do que primeiro entendermos um pouco sobre essa questão de profecia, de profetas, de livros referentes aos profetas dentro da Bíblia Sagrada. Então, para você que ainda não assistiu, peço que você aí acesse, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa estar assistindo, tá, a essa aula, que foi uma aula abençoadíssima, eu creio. E a gente falou um pouquinho sobre esse tema, introduzimos o tema ligado aos profetas. Já nesta aula de hoje, nós vamos dar início já ao tema de maneira mais clara. Estaremos falando sobre o profeta Oséias. E o título dessa lição tá aí, ó, lição 2, Oséias, o marido traído. Então, a gente vai entrar mais a fundo nessa questão aí dos profetas menores. Lembrando, é claro que são 12, a gente viu isso aí, e vamos estar vendo cada livro, ou cada um desses profetas, conhecendo um pouco mais sobre a história e a mensagem por eles deixada da parte de Deus. Vamos começar então aí a nossa lição de número 2. E essa lição ela tem como texto bíblico básico Oséias, capítulo 1, versos 2 e 3, capítulo 4, verso 6, capítulo 6, versos 1 ao 3 e verso 9, e capítulo 7, versos 3 e 4. Já o nosso texto áureo está lá em Oséias 14, verso 1, e diz: Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Então a gente percebe, é claro, que esse versículo é interessantíssimo, porque ele já nos mostra aí, sim, a razão, o motivo, é claro, da derrota de Israel e qual a ação que Israel deveria adotar diante de Deus, conversão. E é isso que a gente vai ver um pouco aí ao longo dessa aula, tá? Para você que, como eu já disse, está chegando agora, peço que você fique até ao final conosco aí. Caso deseje se inscrever no nosso canal, tá? Peço que você se inscreva, e se inscrevendo, se essa for a sua vontade, é claro, peço que você também clique no sininho para ativar as notificações, a fim de que você receba, sempre algo novo aí referente ao que a gente está postando e trabalhando aí dentro desse canal. Vamos começar então já a ver algo mais do que a introdução dessa lição. A palavra introdutória nos diz: o tema principal do livro de Oséias é claro, a infidelidade de Israel. Olha aí o tema do livro. A condição de marido traído, vivenciada por Oséias, demonstra a condição de Israel para com Deus. Então o que a gente vai ver aqui, a introdução já nos mostra, nós vamos estar passeando um pouco, bem breve, Eu creio que uma aula como essa seria bem pouco para a gente poder exaurir tudo no que tange as mensagens referentes ao livro do profeta Oséias. Haja vista, ainda que seja um profeta menor, esteja incluído nos profetas menores, ainda assim o conteúdo dele é um dos maiores referente aí a esses profetas menores. Então, talvez a gente não teria tempo hábil de analisar capítulo por capítulo, mas as mensagens a gente vai estar dando uma olhada aqui para entender o que Deus queria e nos quer falar, é claro, por intermédio deste livro. Então, a princípio, o tema está muito claro aqui, tá? Infidelidade de Israel. Esse é o ponto que a gente vai tentar trabalhar e procurar entender aqui.
Então, a vida de Oséias, né, a maneira como Deus levantou esse profeta e as coisas que Deus exigiu que ele fizesse, demonstram de maneira clara, né, as condições ali, a condição da nação de Israel, como Israel estava diante de Deus. Tudo isso pode ser visto na maneira como Deus escolheu para que o profeta Oséias viesse a profetizar. Vamos ver isso aqui com mais detalhes. Então, para começar, já que nós vamos falar um pouco sobre o livro do profeta Oséias, né, esse profeta menor, que está aí entre os 12 profetas menores da nossa Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre esse homem, conhecer o homem Oséias, ou pelo menos aquilo que a Bíblia nos fala a respeito dele. Então, para começar, o nome do profeta. Então, vamos ver aqui, ó. Oséias, do hebraico Roshea, significa salvação ou livramento. Então a gente vai analisar primeiro o nome deste homem. Então a gente já viu aí que é Oséias, assim nós o conhecemos, mas é bom lembrarmos sempre que possível que o Antigo Testamento for inicialmente escrito em hebraico e na língua hebraica, que é a língua máter lá do Antigo Testamento, embora haja leves porções de aramaico, mas a maior parte do Antigo Testamento é sim hebraico. Então a gente percebe ali que o nome deste profeta nessa língua original seria Roshea. E a tradução deste nome, Roshea, quer dizer salvação ou também livramento. É bom que a gente perceba uma coisa. Ainda que a gente fale muito do profeta Oséias, mas esse nome ele não aparece a princípio, né, a primeira vez lá nesse livro referente ao profeta. Mas a gente vê uma menção deste nome lá no Pentateuco. E a pessoa na qual nós vemos lá é o famoso Josué, ao qual nós conhecemos hoje, né? Josué, sim, o mesmo Josué que você está pensando aí. O Josué que sucedeu Moisés, sim. Nós sabemos que o nome deste homem inicialmente não era Josué, ele era conhecido como Oséias, né? Basta darmos uma lida lá no livro de Números, a gente vai perceber lá e ver. Oséias, filho de Num. Então o nome de Josué, tá, anteriormente era Oséias. E ele, a partir de um chamado de Deus na vida dele, a fim de que ele viesse a substituir Moisés, então o nome dele é mudado, tá? A gente percebe que é uma mudança. E o Oséias, então, deixa de ser chamado de Oséias e passa a ser conhecido como Josué. O que é interessante para nós entendermos aqui? Então, Oséias, Roshea, salvação, livramento. Então, o que muda quando o nome dele muda para Josué? Quando o nome dele muda para Josué, entra aí o que nós chamamos no hebraico de Iê, ou Iá, né, como também Deus é conhecido, Iá. Então entra um nome divino aí, no nome Oséias, dentro do Roshê, do Oséias, entra o Iá, que é o nome divino, nome de Deus, como nós conhecemos, né, Yahvé, Javé, e ele então passa a se chamar Yehoshua, ou Yehoshua, né, Yehoshua, ou Yehoshua, como a gente muitos conhecem, que quer dizer o quê? Ye, ou Yah, Deus, Roshua, salva, tá? Livra. Então Deus salva, Deus livra. Josué, Deus é salvação, Deus livra, Deus é livramento, Deus liberta. E Oséias, que era o seu antigo nome, está aqui, salvação ou livramento. Lembramos que é o mesmo nome. Outra coisa que a gente precisa também analisar sobre o profeta ainda. Sua genealogia é desconhecida. No entanto, sabemos que seu pai chamava-se Beeri. Outra coisa também que é importante é que nós não temos, ou pelo menos dentro da Bíblia Sagrada, muitas coisas falando do profeta em si. Pelo menos a genealogia, a gente não sabe quem antecedeu ele, de que família ele veio, só temos na Bíblia o nome de seu pai, né? Beeri. Então, pouco se sabe a respeito do profeta Oséias. Então, a gente não tem muita coisa documentada acerca desse profeta. Possa ser que tradições posteriores, né, tradições ligadas ao judaísmo, tragam a luz de alguma coisa mais ligada ao contexto histórico, mas, biblicamente, o que nós temos desse profeta é somente o seu livro. E, com relação à sua genealogia, nada temos, a não ser o fato de que ele era filho de Beeri. Tá? Pouco sabemos acerca do profeta, da pessoa do profeta Oséias. Continuando aqui, a data do livro. Foi escrito por volta do ano 740 a.C. O profeta inicia sua história a partir de um período bem anterior, né? Provavelmente ali 755 a.C. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II,
né, do Reino do Norte. Então o que a gente percebe dentro disso aqui é que a data para a escrita é uma, mas a história narrada, o contexto histórico descrito pelo profeta Oséias em seu livro, nos mostra que, ainda que ele estivesse escrevendo em 740, segundo alguns historiadores nos trazem, mas o contexto que ele narra contextos de aproximadamente 15 anos atrás. Então, ainda que ele estivesse naquele tempo ali datando e escrevendo, ele traz mensagens, né, de aproximadamente 15 anos atrás, ou 15 anos antes, melhor dizendo, do período em que ele estava escrevendo. Tá? Outro ponto importante que a gente percebe aqui é que está mencionado aqui nesse slide, né, o reinado de Jeroboão II, mas lá no capítulo 1, verso 1, a gente vê alguns reis lá ligados a Judá. Então a ideia é que há uma leve menção a Judá no livro de Oséias, mas o nosso foco aqui é o reino do norte, tá, gente? Continuando aqui então, com base no que eu acabei de dizer, quem eram então os destinatários? Ou seja, para quem ele escreveu? Ou, né, a quem fora dirigida a mensagem do profeta Oséias? A princípio, Oséias profetizou para o reino do norte. E a gente percebe isso no seu livro, né? Algumas referências aqui descritas nos mostram que a mensagem do profeta Oséias fora dirigida de maneira mais ampla ao reino do norte, tá? E a saber, ali em Israel Norte. E o que é interessante entendermos aqui? Aqui é bom que você, professor, que vai estar lecionando, caso lhe seja necessário, né, ou também você tenha tempo hábil para fazê-lo em loco, aí, em sala de aula, você tente explicar um pouco desse contexto relacionado a essa divisão das tribos para os seus alunos, a fim de que haja uma compreensão, porque ainda há pessoas que têm essa dúvida. Por que Reino do Sul, Reino do Norte? Mas não eram 12 tribos? Não eram todas essas tribos descendentes dos filhos de Jacó? Então, eles não herdaram praticamente juntos a terra da promessa? Por que então Reino do Norte e Reino do Sul? É bom que nós entendamos uma coisa, que após o reinado de Salomão, né, a gente volta lá, se possível você faça isso em loco, a gente retorna lá e vê que após o reinado de Salomão, pelos pecados cometidos por Salomão, Deus não dividiu ou tomou o reino das mãos de Salomão por causa da aliança que Deus fizera com seu pai Davi. Mas a partir do reinado de Roboão, filho de Salomão, o que nós percebemos é que há uma divisão, uma espécie de divisão no reino. E essa divisão também é causada não só pelos erros cometidos por Salomão, como também pelo próprio Roboão, né? Num incidente lá bem interessante, na qual Roboão é procurado pelo povo, né? Os seus súditos o procuram, vão fazer alguma espécie de queixa a ele relacionada, é claro, a coisas que vinham lá do reinado de Salomão ainda, ou seja, altos tributos que Salomão colocou a fim de trabalhar, de crescer, de expandir o reinado dele e, por conseguinte, né, fazer uma espécie de reforma dentro da nação lá de Israel. E isso foi muito oneroso, esses impostos que foram colocados aí por Salomão pesou um pouco para o povo. O povo, então, no reinado do filho dele, Roboão, vai tentar ver com ele se ele pode abrandar esses impostos. O que ele decide fazer? A Bíblia vai dizer que ele tinha à sua disposição 2 grupos a fim de aconselhar-se. O primeiro grupo formado por anciãos, pessoas que estavam ali junto a seu pai, Salomão, durante o reinado, e jovens, né, que cresceram junto a ele, amigos que ele tinha ali. Os jovens que cresceram junto ao rei. Então, ele decide, ao invés de procurar os anciãos, os sábios, aqueles que tinham uma palavra ali para poder auxiliar a ele, a fim de ele poder ajudar o povo, a Bíblia vai dizer que ele procurou os mais jovens, amigos, mas inexperientes, não tinham experiência. E os jovens disseram para que ele apertasse ainda mais o jugo sobre o povo, e isso acabou, é claro, causando a divisão. O povo, então, 2 tribos ficaram ali, Benjamim e Judá, continuaram fiéis, leais ao sul, permaneceram ali, mas as demais tribos, ou seja, as outras 10 tribos, né, se uniram, colocaram Jeroboão primeiro como rei e dividiram lá. Então, a partir daí, 931, seria o ano aproximado, então ocorreu a chamada divisão das tribos. Tá? Então, Reino do Sul e Reino do Norte. Benjamim e Judá formando o sul e as demais tribos lá, as outras 10, formando o Reino do Norte, e pondo Jeroboão primeiro para governar e reinar. E Jeroboão primeiro, no seu reinado, ele, com medo de que o povo debandasse para o sul e voltasse à aliança com Roboão, ainda que Deus repreendera Roboão e dissera para que Roboão não atacasse o norte,
tá? Que Deus não seria com ele caso assim o fizesse, mas ainda assim, Jeroboão primeiro, temendo que o povo se unisse novamente ao sul, ele agora decide colocar uma espécie de adoração, né? Uma adoração diferente, dúbia, lá no Reino do Norte. Então ele coloca 2 bezerros de ouro, para fim de que esse pessoal passe a adorar o bezerro de ouro, ou esses 2 bezerros de ouro. Um na fronteira com Judá e outro lá em cima, próximo a Adã, bem lá em cima. Com isso, então, a gente passa a ver que a idolatria passa a permear, reinar de maneira mais direta no Reino do Norte. E é para esse Reino do Norte que Osés está escrevendo, tá? Então, basicamente, seria isso. Tá? Entender um pouco desse contexto, passar aí, professor, caso você tenha tempo, para conhecer esse contexto, a fim de que a gente entenda melhor como estava. É claro que anos mais tarde, depois dessas profecias de Oséias e de outros profetas, realmente veio um cativeiro para o norte, 722 a.C., Sargão II está ali recém-possado, leva cativos esses povos para a Síria e a gente sabe que vai acontecer. Então, com isso, é o fim das tribos do norte, por conseguinte, o fim do reino do norte. Tá? Mas a gente vai analisar isso com mais calma lá para frente. Continuando aqui, um casamento indesejado. Então vamos ver o segundo tópico para compreender melhor as mensagens, tá, passadas aos reis. Então vamos aqui. O segundo subtópico diz, ou o primeiro subtópico diz, Oséias e Gomer, um casamento literal. Né? Oséias e Gomer, um casamento literal, ou seja, esse casamento for literal, por que a gente está falando sobre isso aqui? Existem, no mínimo, 3 interpretações possíveis para o casamento de Gomer e Oséias. Então, com isso, o que a gente quer entender é que nem todo mundo concorda, tá, com esse casamento, ou o que aconteceu na Bíblia com esse casamento. Então, quais seriam essas 3 interpretações? Vamos vê-las aqui. A princípio, a primeira delas seria: alguns creem que tal casamento foi somente alegórico. Tá? Mas, quanto a isso, cremos ser pouco provável. Pois Gomer foi apresentada com sua filiação. Então, a princípio, vamos aqui na parte que está em negrito. Então, nem todo mundo concorda que esse casamento aqui foi realmente literal, não. Tem gente que discorda disso. Há pessoas que acham, né, que imaginam, que pensam que esse casamento não foi literal. Por quê? Porque como é que Deus, né, o Deus santo, e esse Deus santo sempre exigiu do seu povo santidade. Um exemplo disso, basta nós lermos lá no Pentateuco, que a gente vai perceber que os sacerdotes, Deus havia dito que os sacerdotes não poderiam se casar, né, com mulheres que não fossem virgens. Olha o tamanho, a responsabilidade, a santidade, né, o grau, a responsabilidade que havia sobre o sacerdote. Então, um Deus, alguns pensam assim, um Deus que exige do sacerdócio, ou do sacerdote, que se case com uma mulher virgem, tamanha pureza, tudo, representando ali a santidade de Deus, tudo isso, como é que esse mesmo Deus agora vai exigir, vai pedir para um profeta se casar com uma mulher uma prostituta? Então alguns não creem não. Então eles acham que por causa disso, o que diz respeito a Oséias é literal, a vida de Oséias é literal, uma pessoa, existiu realmente esse personagem Oséias, mas o fato dele ter se casado e filhos desse casamento, essa parte alguns creem que não é literal, é somente alegórica, tá? Mas seria isso realmente alegórico? De repente você está assistindo esse vídeo agora e se perguntando, mas e aí? É literal ou é alegórico? O que a gente precisa entender para entender se foi literal ou alegórico? A princípio, há uma dificuldade de entender esse texto como uma alegoria. Por quê? E a gente está vendo aqui. Ó. Mas quanto a isso, cremos ser pouco provável. Por quê? Pois Gomer, né, essa mulher a qual é atribuída aí ao casamento com o profeta Oséias, foi apresentada com sua filiação. Ou seja, uma mulher que seria, por alguns, uma alegoria, até o pai dela é alegórico. Para que, se ela não é um personagem literal, para que então criar um pai para ela que não fosse também literal, um personagem alegórico? Então ela é apresentada como sendo filha de alguém, há uma filiação aí, ela é filha de Diblaim. Então eu coloquei aqui para vocês perceberem também o hebraico está aqui, né? Bat Diblaim. A gente sabe que Bat, a palavra Bat no hebraico é filha, lembrando que Bar, né? Bar, filho, homem, masculino, e Bat, filha. Então Bat Diblaim, filha de Diblaim. Então a gente percebe aí que com isso dá para a gente entender que
não seria assim tão alegórico. Haja visto o fato dessa mulher, Gomer, ser apresentada tendo uma filiação, uma família, um pai, pelo menos, alguém da quem ela descende. Outro ponto também. Vamos lá. Já outros creem que Gomer somente se prostituiu após ter se casado. Então, a princípio, os primeiros, com base naquilo que eu falei, né, devido à santidade de Deus, as exigências de Deus com relação aos homens de Deus, lembrando que na lição anterior, para quem não assistiu, você vai ver lá, perdão, assistindo, que uma das designações que se dava, né, ao profeta era homem de Deus, então apontando para a santidade, né, e para o vínculo, o laço que havia entre o profeta e Deus. Então a gente percebe também que para ser homem de Deus, como é que ele ia casar com uma prostituta? Então alguns não creem, mas já outros, com base nisso, vão dizer o quê? Olha, então ele não casou com ela sendo prostituta, né? Ele casou com ela, uma mulher leva uma vida aparentemente normal, mas com inclinação, tá? Inclinação à prostituição. Então ela só se prostituiu depois do casamento. Tem gente então que concorda que foi literal, concorda que essa mulher existiu, mas que essa prostituição, da qual é descrita para ela, ou dela, da parte dela, foi somente depois do casamento. Antes de se casar, ela não era prostituta, ok? Para poder justificar o fato de um Deus santo pedir, exigir que um homem santo, como um profeta, ou era, ou deveria ser, a princípio, pelo menos, casasse com uma prostituta. Mas a questão é, então, em que se fundamenta isso? Qual é a base para essas pessoas dizerem isso? O termo no original hebraico pode ser, eles dizem, né, claro, que o termo original hebraico pode ser interpretado mais corretamente como ações futuras. Então eles vão usar o seguinte, que o hebraico lá estaria utilizado no futuro. É como dizer, olha, você vai se casar com a mulher lá, prostituta. Então dá a ideia o quê? Com a mulher de prostituição. É entender que ele ia casar com essa mulher normal, mas a ideia é que ele estava sabendo que futuramente essa mulher seria prostituta. Então, para isso, eles usam o texto lá. Então, a gente tem aqui o português, né? Toma uma mulher de prostituições. Então, com base nisso, eles pegam lá o texto original, lembrando novamente que é o hebraico, para tentar, dentro dessa tese, provar que a mulher não era prostituta e passou a ser depois, e que Osés sabia disso. Deus havia orientado ele nesse sentido. Então, para isso, eles pegam o texto. E o texto original está aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer meu mouse mexer, porque eu sempre digo nos meus vídeos que, né, é bom que a gente saiba disso, que o hebraico é lido e escrito da direita para a esquerda. Então, essa frase ela não começa a princípio aqui próximo, né, do lado esquerdo, próximo à capa da revista embaixo, mas ela começa aqui, ó, tá? Então seria mais ou menos isso aqui, tá vendo? Ó, eu vou ler para a gente tentar entender realmente seria isso. Então seria isso, ó. Lerka, lerá, eshet, zenonim, tá? Então seria isso aqui. Vamos lá, mais uma vez, peço perdão por causa do mouse. Então, ó, ler, ka, lerha, eshet, zenonim. Lerka, lerha, eshet, zenonim. Então seria isso. Ler, vai. Ka, toma, se apossa. Tá? Lerha, tá? Lerá, para você mesmo. Então esse seria o ponto. Aí, eshet, de uma mulher ou esposa, né? Mulher no sentido de esposa, mas seria mais mulher, porque vem de Ishá, mulher, ok? E zenonim, de prostituição, ok? Então tá aqui, ler, quer dizer, vai. Ka, toma, se apossa. Lerá, para você mesmo, para si mesmo. Aqui, ó, eshet, de uma mulher. Zenonim, de prostituições. Então eles pegam isso para tentar, dentro disso aqui no texto hebraico, provar ou dizer, ou afirmar que a mulher não era prostituta, ela seria depois. Tá? É só uma tese aí. E por fim a última, né, para a gente ganhar tempo aí e não ser um vídeo muito extenso, a fim de você consiga assistir. E a terceira opção seria essa. E outros, por seguirem uma interpretação literal, creem que Osés realmente casou-se com uma mulher de prostituições. Então, o que quer dizer isso aqui? Primeiro, aqueles que creem que, pelo fato de ser um homem de Deus, um homem santo, servindo a um Deus santo, não seria possível esse Deus santo exigir que um homem santo casasse lá
com uma prostituta. Então, isso é alegoria. Tudo isso, a história do homem é verdadeira, mas essa parte referente ao casamento com a prostituta seria uma alegoria, isso não é real. Tá? E o segundo já crê que ele sim casou-se com a mulher, literalmente, haja vista o fato dela ser filha de Diblaim, então ela era filha de Diblaim, ela chamava Gomer, ela era uma mulher lá mesmo de Israel Norte, mas não era prostituta, ela seria posteriormente, e eles, para tentar explicar isso, usam lá o texto hebraico. E por fim, outros que já vão mais uma questão literal mesmo. Não, Deus mandou ele casar com uma mulher de prostituição, com uma prostituta, vamos dizer assim, uma mulher que tem uma vida, né, terrível lá, então ele foi lá e realmente, seguindo uma ordem de Deus, ele foi e assim casou. Então a ideia aqui é entender, gente, que nem todo mundo crê. Isso aqui realmente é um assunto que se estende, dá muito pano para manga aí. Tá? Eu não sei qual é a visão, a linha que foi passada aí, na onde você congrega, onde você reúne, a ideia que ele foi apresentada, mas eu sempre deixo no final do vídeo o meu contato e com isso, é claro, o meu WhatsApp, caso você queira passar e gravar um áudio com uma pergunta, tentando entender um pouco mais sobre isso, é interessante, tá? Eu só não vou trabalhar muito com isso agora, a fim de não estender muito o tema, estender o assunto. Mas uma questão para a gente estar conhecendo aí, tá? Com uma curiosidade em relação ao fato ocorrido com Oséias. Dando continuidade aqui, então, vamos lá. Sob a ordem divina, Oséias teve de casar-se com Gomer, a gente já viu isso aqui, né? Filha de Diblaim. E aqui estão os nomes em hebraico. O casamento foi para ele, sem dúvida, um tormento. Segundo a lei mosaica, aquela mulher deveria ser apedrejada, e qualquer homem, vítima de infidelidade de sua mulher, poderia requerer o divórcio. Entretanto, no caso de Oséias foi diferente. Então, a gente precisa entender o seguinte, no livro de Oséias a gente já vê de cara, né, Oséias se apresentando, falando mais ou menos o período é descrito de acordo com os reis que reinaram, então é assim que a gente descobre o período histórico. E Oséias vai dizer que Deus, então, lhe deu uma ordem que para muitos é difícil demais de entender e quem dirá também de aceitar. Deus agora dá a ordem de que Oséias se case, né, literalmente vai lá e se case com uma mulher, e essa mulher seria uma mulher cuja vida estaria envolta em prostituição. Recebe de Deus essa ordem de se casar com essa mulher. Então a gente percebe uma coisa, analisando esse contexto lá na visão judaica. Então, essa mulher que Oséias se casou, ela se prostitui, né? E prostituição, é claro, sendo ela casada com Oséias, então está envolta em adultério. E pelo fato dela ser adúltera, então ela poderia ser apedrejada, morta apedrejada. Levíticos 20:10. Lembrando que Levíticos 20:10 ele trabalha a ideia de que não só ela, como também o homem, ou seja, não só a mulher, mas o homem, então ambos, né, se houvesse adultério, ambos lá, os adúlteros, seriam apedrejados. Então, haveria essa possibilidade, caso Oséias se enfurecesse lá com essa mulher e não a quisesse mais, ela poderia ser apedrejada e, é claro, com isso, morta, apedrejada. E outra coisa, que a Bíblia também nos mostra lá no contexto judaico, lá no contexto bíblico, no Antigo Testamento. Caso um homem descobrisse que houve lá essa infidelidade e ele quisesse se divorciar da mulher, também o homem tinha esse direito, ele poderia requerer o divórcio. Então, no caso de Oséias, tanto essa mulher poderia ter sido apedrejada até a morte, ou ele se divorciar dela, dar a ela carta de divórcio, conforme lá a lei, é clara, a lei de Moisés. Mas no caso dele, não. Deus deu-lhe a ordem de casar-se com essa mulher, sabendo o que lhe aconteceria, e ainda assim, casando-se com ela, após o ocorrido, né, ou ocorridos, que é o caso aí de Gomer, ele não poderia deixá-la. Então, ele deveria ir até ela, resgatá-la, comprá-la e continuar amando esta mulher. Olha que coisa interessantíssima. Então a gente percebe, aqui a gente vê que é algo atípico, tá? Por que é bom a gente perceber que isso aqui é algo atípico? Porque, vamos lá, porque o que a gente percebe aqui, o que está acontecendo com o profeta Oséias é algo que Deus lhe deu a ordem para que ele fizesse, tá? Mostrando que isso não é uma regra, não é uma norma. Então alguém muitas vezes pode usar esse texto como exemplo, dizer assim, olha, Deus é uma norma, todo o homem deve ir lá e se casar com a mulher prostituta. Gente, o que a gente percebe aqui não é uma regra, mas uma exceção. Lembrando que o número 1 na Bíblia sempre aponta para a exceção. Dificilmente você vê algo acontecer uma só vez na Bíblia e isso tornar uma regra. Para que seja regra, a gente precisa ver outros textos defendendo isso, né? Deus falando de outras formas a esse respeito, ou dando essa ordem a fim de que se torne uma regra. Então não é uma regra. Por que eu estou citando isso aqui? Porque há um episódio, né, aí na internet relacionado a esse livro do profeta Oséias. Um episódio na qual, caso você
queira, você pode estar acessando aí, procurando no YouTube, você vai estar encontrando isso aí, de um pastor que, lendo o livro de Oséias, diz que Deus falou para ele que ele deveria ir lá tomar a mulher, a esposa de um irmão, e adulterar com ela. Esse fato é muito famoso, né? Aconteceu aí há uns anos atrás, e muita gente sabe a esse respeito. Inclusive, em aulas de hermenêutica, a gente pega inclusive esse texto para mostrar os perigos da má interpretação bíblica. Esse texto, isso foi um episódio horrível. E para mim é inusitado por quê? E eu acho inusitado. Porque eu moro, gente, meu Deus, eu moro a menos de, eu colocaria aí, menos de meio quilômetro de onde isso aconteceu. Né? Eu sou vizinho ao bairro onde isso aconteceu. Então, caso você acesse, você vai ver que eu acho que o Fantástico, não sei quem na época, enviou um repórter, e o repórter foi quem chamou a atenção do pastor, né? Então, tudo isso aí está no YouTube, para quem quiser ver, né, o nível de curiosidade, entender um pouco mais sobre esse relato. Então, para mim é mais inusitado, porque é um erro terrível, uma discrepância horrível, então uma péssima interpretação bíblica, ele se valeu disso a fim de que tivesse lá um relacionamento extraconjugal com a esposa de um irmão, inclusive o marido da mulher aceitou isso, tá? Mas não me convém falar sobre isso aqui. A ideia, o problema maior é que isso aconteceu no bairro vizinho. Eu moro num bairro aqui, no estado do Espírito Santo, como eu já disse aqui em vídeos anteriores, na cidade de Serra, e o bairro do lado do meu bairro, que o bairro vizinho aqui é o meu, foi onde aconteceu isso aí. Isso terrível, essa coisa terrível que aconteceu aí, aqui no bairro vizinho. Mas voltando aqui à ideia, então onde eu quero chegar com isso? Então isso é algo, isso é uma regra, isso é algo, eu colocaria uma exceção, tá? E algo que Deus tinha por trás disso, uma mensagem a ser passada. Há um significado da parte de Deus para tudo isso aí, para esse sofrimento, para esse casamento, para nós um tanto estranho, tá? Não estou dizendo que é claro que se alguém não possa se apaixonar por uma mulher que, sei, de repente Deus muda, eu não estou dizendo. Possa ser que você conheça um caso que parecido, aconteceu, houve uma conversão, houve uma mudança, a mulher, mas não vem ao caso. A ideia é entender que isso aqui não é uma regra, tá? Onde eu quero chegar é nisso aqui. Continuando aqui então. Quando o profeta encarna a mensagem, o que se lê sobre Oséias é algo chocante e completamente fora do padrão divino. Entretanto, era tão grave o problema da nação que Deus utilizou-se desse meio para, em primeiro lugar, levar o profeta a entender o que ele sentia em relação a Israel. Depois, para fazê-lo entregar sua mensagem ao povo. Então, vamos lá, vamos para a questão entender isso aqui. O que Deus queria, a mensagem que Deus queria passar com isso aqui? Gente, a gente percebe que Deus dá essa ordem a Oséias. Né? Oséias vai lá e casa-se com uma mulher lá de prostituição. Olha que coisa interessante. Ainda que Deus desse a ordem para Oséias se casar com essa mulher, a gente percebe que inserido nessa ordem não está dizendo que Oséias se apaixonaria por ela. Tá? Então o profeta vai lá cumprir o que Deus falou, é claro, seguindo a ordem de Deus, cumprindo tal ordem, mas a gente percebe que Oséias casa-se com essa mulher e Oséias acaba se apaixonando, o coração de Oséias se inclina para essa mulher. Olha que coisa linda. Então, Deus não mandou ele se apaixonar, Deus mandou ele casar, sabendo, é claro, que ele se apaixonaria por essa mulher, que ele amaria, que o coração dele se inclinaria para essa mulher. Olha que coisa linda, gente. Coisa maravilhosa. Então, com isso, não é só o casamento que é a mensagem de Deus, mas principalmente aqui o que a gente deve levar em conta, em consideração, é o amor que Oséias teve. Um amor que nasceu no coração de Oséias para com Gomer. Esse é um exemplo do amor de Deus para conosco. É claro que para com a nação de Israel, em primeira instância, né, para focar o texto, para depois a gente trazer para hoje, aplicar para os nossos dias, né, contextualizar. Mas isso demonstrava o amor, o grande e maravilhoso amor, tá, de Deus para com a nação de Israel. Então o profeta foi lá não só entregar uma mensagem, ele foi ser a mensagem, viver a mensagem. Muitos hoje, no afã de serem conhecidos, tornar-se conhecidos como profeta, né? Pessoas começam aí a fazer muita coisa, querer aparecer. Esses dias eu estava vendo no Facebook, eu até me assustei. Se de repente alguém estiver assistindo, se sentir chateado com o que eu vou dizer, tal, mas
Hoje tem uns profetas aí que botam um WhatsApp no telefone lá e fica passando revelação, 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 revelação e falando, curte, compartilha. A cada compartilhamento vai haver a revelação. Se você compartilhar tantas vezes, a revelação vai ser maior. Então, é uns negócios estranhos que estão acontecendo aí. São pessoas que querem, uma fã de se tornarem famosos, conhecidos, granjearem para si agendas e agendas, viajarem no Brasil, hotéis, hospedagem, translado, ir para fora do Brasil. Tem gente que vislumbra isso, sonha com isso. Tá? Então, muitas vezes querendo isso, eles querem passar a mensagem, eles querem passar a tal da mensagem deles, a revelação, mas não querem ser a mensagem, ou viver a mensagem, ter o coração voltado à mensagem. Esse foi o caso de Oséias, porque Oséias foi coisa linda. Ele acabou vivendo a mensagem. Então, esse foi o caso, quando eu digo assim, o caso de Oséias, porque ele viveu a mensagem. Ao contrário de muitos hoje que querem ficar famosos a fim de passar, simplesmente com os lábios, passar, transmitir uma mensagem, mas Oséias, não só com seus lábios, com sua vida, com seu testemunho, com seu sofrimento, com sua humilhação, tornou-se a mensagem. Então, esse é o ponto dentro do livro do profeta Oséias que nós vamos analisar para entender também essa coisa interessante. Então Deus utilizou, como eu disse aqui, desse meio para, em primeiro lugar, levar o profeta a entender o que ele sentia em relação à nação de Israel. Então, esse amor que nasce no coração de Oséias para com Gomer, a partir daí Oséias passa a entender. Gente, quando eu vivo a mensagem, quando eu compreendo a mensagem, quando a mensagem de Deus ela entra realmente no meu coração, aí eu passo essa mensagem, eu transmito essa mensagem com fé, com autoridade, eu passo a entender realmente o que Deus quer falar por intermédio dessa mensagem. Uma vez que Oséias se apaixonou, realmente o coração dele se inclinou e ele passou a amar Gomer, um amor imensurável, um amor sem medida, um amor gigantesco, enorme. Esse homem, aquele sentimento, o olhar para ela, o olhar de Gomer atraía ele, corpo, a maneira dela falar, dela se vestir, a maneira dela andar, tudo isso chamava a atenção de Oséias. Então ele se apaixonou, e quem se apaixona cuida, zela, se doa, ele amava. E com isso Deus fez com que Oséias viesse entender realmente. Tá? Primeiro ele viveu isso, então não é só quando ele se casa, tá? Para não ser uma coisa mecânica. Ele casou, então é Deus casando com Israel. Não, quando ele passou a amar Gomer, nesse casamento, ele entendeu o quanto Deus amava a nação de Israel. Então, primeiro, Deus queria fazer isso. Fazer com que esse profeta entendesse, tá? Vivesse a mensagem, entendesse, absolvesse a mensagem, tá? A fim de que, fazendo isso, ele entendesse o que Deus sentia, qual era o sentimento e qual era realmente, sim, a relação de Deus para com Israel. E depois disso, para fazer ele entregar a mensagem ao povo. Em que sentido? Uma vez vivendo isso, ele teria também, diante do povo, olha que coisa linda. Diante do povo, ele teria realmente uma autonomia para poder passar essa mensagem. Porque o povo viu o casamento, presenciou, viu o sofrimento, viu que esse homem passou. Aí sim, a autoridade seria tremenda quando ele estivesse passando. Então as pessoas veriam que realmente Oséias estava falando aquilo que ele vivia. Tá, realmente. Então por isso é que Deus assim fez, assim procedeu com o profeta Oséias. A razão da imposição. Deus jamais faz alguma coisa sem propósito. Isso aqui tem que estar muito claro, gente. As coisas que Deus faz, todas elas têm um fim, um propósito. Deus sabe, Deus é tremendo, Deus é a sabedoria. Ele sabe o que faz. Ele não desejava a infelicidade de Oséias, mas não havia outro meio de expressar a sua mensagem à nação. Então, outro ponto. Então Deus não fez isso para castigar o profeta, para machucar o profeta, para levar o profeta ao fundo do poço, para destruir a vida e acabar com a índole do profeta. Não jamais foi a ideia de Deus. Deus nunca quis isso. Tá? Mas esse é o meio, essa é a forma. A maneira como a mensagem penetraria no coração do povo deveria ser algo realmente impactante. Por isso é que Deus escolheu isso. Tá? Então não havia outra maneira. Deus assim escolheu, assim o quis, assim o fez. Deus sentia-se como um marido traído pela nação. Então Deus queria mostrar realmente que havia um adultério da parte de Israel para com ele. Né? Assim como Deus amou Israel, cuidou de Israel, Israel agora não estava reconhecendo mais esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, esse carinho de Deus, essa atenção de Deus. Tá? E por isso estava se prostituindo lá com os baalinhos, com os ídolos. Tá? Vamos lá. Então, era isso que o profeta deveria sentir ao entregar a mensagem. Israel havia sido infiel à aliança com Deus. Então, a gente precisa lembrar, é claro, lá no início desse vídeo, que a mensagem central desse livro é a infidelidade
de Israel e o amor de Deus. Ou melhor ainda, né? Vamos colocar na ordem certa, tá? Até peço perdão aqui. A ordem certa seria o amor de Deus para com Israel, em detrimento, ou seja, independente de sua infidelidade. Deus ainda continuava amando a nação de Israel. Isso para nós é importantíssimo. Deus me ama, Deus lhe ama, você que está assistindo aí, Deus nos ama. Independente de nossas atitudes, nossas falhas, Deus nos ama. Deus é amor. Tá? Isso não quer dizer também que Deus nos amando, ou Deus sendo Deus, a fonte, o amor, tá? Isso não quer dizer que não haverá juízo para aqueles que desobedecerem à ordem de Deus, aqueles que se afastarem de Deus. Isso aí é claro também. Deus é amor, mas é fogo consumidor, Deus é justiça. Continuando aqui. Os nomes dos filhos de Oséias. Oséias teve 3 filhos com Gomer, e o nome de cada um embutia uma mensagem que fazia referência aos aspectos da relação de Deus com o seu povo. São eles. Então vamos ver outra coisa importante aqui. Além de Deus dar a ordem ao profeta de casar-se com Gomer, né, com essa mulher, a gente está vendo aí desde o início, Deus também disse que o profeta deveria ter com ela filhos. Tá? Olha que coisa interessantíssima aqui. Então, Oséias teve com essa mulher 3 filhos. Vamos ver esses filhos. E Deus disse que Oséias deveria dar nomes. Tá? Deus disse quais seriam os nomes a serem dados a esses filhos. E cada um desses nomes traz consigo uma mensagem que nós vamos ver agora. Por quê? O primeiro nome seria aí Jezreel, tá? E do hebraico Yisrael, tá? Ok? Israel, tá? Seria esse, Israel, ou Israel, como você quiser falar. Quer dizer o quê? Deus planta, o significado, ou Deus espalha, ou também Deus semeia. Então, o que acontece aqui, gente? Nós vamos entender que esse primeiro filho aí, né, há uma cidade com esse nome de Israel, né, ou Israel, tá? Do hebraico, e a ideia a princípio é que esse primeiro nome aí aponta para os pecados de Israel, os erros de Israel, a transgressão de Israel. Embora você vai ver, estudando, né, para poder trabalhar com a sua lição, com a sua aula, né, peço que você procure, claro, outras fontes aí, a fim de ver se realmente o que está sendo dito aqui nesse vídeo, porque eu não sou o dono da verdade, né, então a gente precisa também analisar o que é dito, principalmente em rede social. Então, peço que você também estude, analise aí, mas a gente vai perceber o seguinte, que alguns comentaristas vão dizer que esse nome de Jezreel foi dado para apontar os erros lá da família de Jeú. Né? Jeú exterminou Acabe, aquele negócio todo. Mas basicamente não é só isso não. Há um pouquinho disso aí, mas não a morte, não que Jeú tenha exterminado a família de Acabe, mas os erros que o próprio Jeú sim cometeu lá nessa região, em Jezreel. Ou seja, apontando para o norte, os erros de Israel norte, as transgressões. Então, esse primeiro filho aí, e há traduções diferentes. Eu quero abrir um parênteses aqui, rapidamente, porque já que eu vou falar de mais 2 nomes, a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente vai procurar nomes em hebraico traduzidos. Nem sempre é aquela questão, nem sempre é uma unanimidade. A gente, às vezes, se você buscar, principalmente em internet ou em dicionários bíblicos, a gente vai ver que o mesmo nome, cada dicionário, cada fonte, cada teólogo, cada estudioso da Bíblia traz uma espécie de significado diferente. Então a gente, às vezes, acaba meio que tendo certa dúvida com relação a qual seria o nome. Um exemplo disso está aqui. Ó. Se você se basear na lição da Central Gospel, você vai ver lá, Deus planta. Mas há outros que vão dizer Deus espalha e outros que vão dizer Deus semeia. Eu acho que o mais próximo seria os 2 finais aqui, Deus espalha ou Deus semeia. Apontando para quê? Ao fato de que o que Israel estava fazendo ali. Né, os pecados, as transgressões de Israel. Então o primeiro nome é para mostrar o erro de Israel. Ele aponta para o pecado de Israel, a transgressão de Israel, para com Deus. Aí tem um segundo nome, o segundo filho. Então o primeiro filho veio um homem e teve esse nome aí, tá? Jezreel. Aí, após esse filho, ele conheceu a mulher de novo, entrou a ela, segundo a tradução, você vai saber o que quer dizer isso, né? Coabitou com ela e aí veio uma menina. E essa menina chamava Loruama, né? Loruama. Olha que coisa interessante, tá? Então você vai ver do hebraico Loruama. Então Loruama do hebraico, Loruama para nós aqui, Loruama no hebraico quer dizer desfavorecida ou não amada também. Esse nome seria mudado depois para Ruamá ou Ruama, né, quer dizer amada. Ou também aquela de quem não se teve compaixão. Olha que coisa interessante. Então o primeiro nome é do filho,
de Oséias e aponta para o erro, a transgressão, o pecado de Israel Norte. Né, adoração ao bezerro de ouro, matança, separação de Deus, falsas alianças com nações, a quais Deus não queria que Israel fizesse. O fato de Israel estar, naquele período ali de profeta Oséias, viver, vamos até dizer assim, financeiramente bem, tá? Mas atribuir a essa prosperidade não a Deus, mas aos Baalins. Então eles estavam, muitos, a grande maioria vivia bem financeiramente, né? Havia prosperidade naquele tempo, mas essa prosperidade não era atribuída ao Deus de Israel. Eles atribuíam essa prosperidade aos Baalins, né? Aos demônios, vamos dizer assim, né? Aos deuses. E com isso se esqueceram de Deus. Por isso Jezreel, para apontar para o erro, tá aí o pecado, a transgressão de Israel. Aí vem Lohuama, que quer dizer o quê? Desfavorecida, apontando já para a consequência do pecado. Olha que coisa tremenda. O primeiro nome fala como eles pecaram. O segundo nome, que é o nome da filha, aponta já para as consequências, o que estava começando a acontecer a partir daquele momento, o que Deus estava fazendo. Então Deus já não teria mais deles tanta misericórdia. Eles estavam perdendo naquele momento o favor de Deus. Com isso, se afastando de Deus, perdendo já o favor de Deus, ok? Aí nós temos o terceiro nome, que quer dizer Loami, tá? Oséias 1,9 fala disso, do hebraico Loami, né, no português. Loami, no hebraico Loami. Lembrando que Lo é não, tá, em hebraico. Então, o que quer dizer, a tradução disso aí seria não meu povo, ou seja, não são mais meu povo, deixou de ser meu povo. Esse nome seria mudado para Ami, ou Ami, né, no português, que significa meu povo. Então, olha que coisa tremenda e interessante aqui. Então Israel pecou, Jezreel, o erro, transgressão. Por causa disso, perdeu o favor de Deus, Lohuama. E a partir daquele momento, enquanto estivessem daquela maneira, enquanto se comportassem assim, enquanto estivessem afastados de Deus, deixariam de ser chamados de povo de Deus. Olha que coisa interessante esse último nome aí, Loami, do hebraico Loami, porque lá no Êxodo 19, o que Israel disse lá no Êxodo 19, diante do Monte Sinai? Que seriam povo de Deus, nós seremos seu povo. Israel aceitou a aliança de Deus lá no Sinai e disse, nós seremos teu povo. Concordaram em ser o povo de Deus. E aqui agora quem disse que ia ser povo de Deus não estava sendo mais. Tá? Então vamos perceber algo interessante nisso aqui. Lembrando uma coisa, né, também dentro disso aqui, que eu acredito que é bom falar sobre isso. Então ele teve com Gomer um primeiro filho, um homem, um menino. Aí ele deu um tempo para esse menino desmamar. Depois desse menino desmamou, veio uma filha. Essa filha desmamou, veio o outro filho, 3 filhos. Então não foi um filho na sequência atrás do outro. O primeiro filho passou um tempo, desmamou, uma filha, desmamou de novo, um terceiro filho. O que é isso? O período entre que Jezreel estava desmamando até que viesse Lohuama é apontando para quê? Deus mostrando que Israel pecou, transgrediu, mas dando um tempo, Deus é longânimo, que coisa linda, para que Israel se convertesse, se arrependesse. E depois de Lohuama para Loami, dando novamente um tempo para que Israel se arrependesse das suas transgressões, dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados, e se voltasse a Deus. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Deus é tremendo. É tardio em tirar, é longânimo, mas é claro também que Deus é justiça. Continuando aqui. Então esses são os 3 nomes. Lembrando que o primeiro aponta para o erro e os 2 outros para as consequências desse erro, que esses erros, o que esses pecados fariam e trariam a Israel. Vamos para o terceiro tópico aí. Os pecados da nação. Já que a gente falou sobre os pecados, vamos ver um pouquinho sobre isso aqui. Os pecados da nação. As mensagens dos profetas geralmente constituem-se de 3 tópicos. Então, quando o assunto é o erro, transgressão, pecado, como é que Deus faz com os seus profetas? Já que a gente vai falar de outros profetas, é bom que a gente pare um pouquinho para falar sobre isso aqui, a fim de que quando eu chegar nesse assunto lá na frente, a gente possa entender melhor isso aqui. Então, continuando. Em primeiro lugar, né, esses tópicos se constituem as mensagens dos profetas. Geralmente os profetas, né, usualmente ou geralmente os profetas primeiro denunciam algum tipo de pecado, incluindo alguma ameaça de juízo. Então, como é que Deus muitas vezes levanta um profeta? Para o profeta ir lá e denunciar um erro, um pecado. Então, quais são as características de um verdadeiro profeta? É aquele que é levantado por Deus a princípio para
denunciar um pecado, um erro, uma transgressão, alguma coisa que Deus não está se agradando. O profeta precisa ter ousadia, intrepidez, coragem, direção de Deus, unção de Deus para denunciar o pecado. Ele não pode jamais ser conivente com o erro, conivente com a falha, conivente com aquilo que Deus também não é. Mas o que é pecado? Pecado não é aquilo que eu, Fernando Aquino, digo que é pecado. Pecado é aquilo que Deus diz que é pecado, tá? Que muitas vezes a gente faz a nossa própria interpretação da Bíblia e nós, homens, seres humanos, dizemos que algo é pecado quando o próprio Deus não diz que é. Então, pecado é aquilo, pecado não é o que eu digo, o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, o que eu quero, a coisa que a gente quer que seja pecado. O homem é assim, o ser humano é assim. A gente poder ir lá e marretar alguém com aquilo. Mas, pecado não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, o que eu imagino, o que eu desejo que seja pecado. Ou que eu suponho que seja pecado. Pecado é aquilo que Deus diz que é pecado, que a palavra de Deus diz que é pecado. Então, aquilo que Deus diz que é pecado, aquilo que Deus diz que é errado, aquilo que Deus diz que não pode ser feito, e isso sim é transgressão e é pecado. E o profeta é levantado por Deus não para achar se é ou não é pecado, é para ir lá dizer que é, quando na verdade Deus diz que é. Então, aquilo que Deus diz que é pecado, realmente é pecado, tá? Vamos lá. E junto a essa denúncia que o profeta faz da parte de Deus, há também uma ameaça de juízo. Ele mostra que é pecado e já chama para repreensão e fala, olha, se não houver mudança, se não houver um novo posicionamento, cuidado. Outro ponto aqui. Segundo, o apelo ao arrependimento. Então, o profeta foi lá e denunciou o pecado. Mostrou qual seria o juízo de Deus. Mas, junto a isso, ele apela para que haja um arrependimento. Olha que coisa linda. Então o profeta não está lá só para apontar o dedo e dizer que é pecado e dar as costas. Ele também apela, ele chama a pessoa a se arrepender. Ele chama a pessoa, ou as pessoas, ou a nação, ou as nações. Ele chama todos aqueles que Deus está exortando a um arrependimento. Então outra característica do profeta é essa, de um verdadeiro profeta. Primeiro, ele denuncia o pecado e já mostra qual vai ser o juízo de Deus para esse pecado, mas ele também apela para que a pessoa reconheça o erro e se arrependa. Por fim, também traz promessa de dias melhores, caso, é claro, haja o segundo ali. Se houver o segundo ali, apelo ao arrependimento, o terceiro vem logo juntinho, que é promessa de dias melhores. Então, aí estão as características de um verdadeiro profeta. Que a gente vai ver isso ao longo desses 12 profetas que nós estamos vendo aí. E isso também aconteceu lá. Então, com isso, Oséias também denunciou o pecado, mostrou qual é a sentença, o juízo de Deus, apelou para que o povo se arrependesse e também no seu livro consta promessas maravilhosas de dias melhores para Israel, caso houvesse arrependimento, e também um pouquinho para Judá. Quarto tópico, a mensagem de Oséias. Então qual é a mensagem desse profeta? Depois de encarar o próprio sentimento, vamos lá devagar, depois de encarnar o próprio sentimento de Deus, por intermédio de um casamento infeliz, Oséias transmitiu uma mensagem de juízo contra a nação, avisando-a de que a sua infidelidade resultaria na invasão do inimigo que mais temia, né? A gente vai saber que é a Assíria. Ainda assim, o profeta entregou uma mensagem do Senhor à nação, dando-lhe a oportunidade de corrigir-se e de evitar o pior que estava por vir. Então, depois que ele encarnou isso, depois que ele viveu isso, depois que ele entendeu na pele, sentiu na pele o sentimento de Deus, né? E ele sentiu isso através de um casamento infeliz, porque ele casou-se com um homem, a gente está vendo isso aqui, e essa mulher era uma mulher de prostituição, então ela saiu, foi lá para os prostíbulos, lá ela ganhou prata, ganhou veste, ganhou túnica, ganhou dinheiro, né? Meio aquela prostituição lá, envolvida com aqueles homens lá, esses homens davam a ela muita coisa, então Oséias teve que sair de casa e ir lá buscar, comprar essa mulher, pagou para ter ela em casa de volta, simbolizando o Gomer, é claro, a nação de Israel, e Oséias, o próprio Deus, tá? E esses homens a quem Oséias, melhor dizendo, Gomer, se prostituiu simbolizando os Baalins, tá? As alianças erradas, os pecados, tá? O adultério espiritual de Israel. Aí depois que Oséias sentiu tudo isso na pele, viveu isso, tá? E depois que ele transmitiu, com isso assim, transmitiu essa mensagem, tudo aí para ele, ainda assim, depois disso, ele foi lá e conclamou para que o povo se arrependesse, né? Mostrando que Deus estava dando ao povo a oportunidade de se arrepender. Caso não houvesse, haveria coisa pior. A gente sabe, é claro, que quem destruiu, eu já falei um pouquinho sobre isso, o Israel Norte foi a Assíria. A nação da Síria veio e acabou, né? Destruiu. Então, o inimigo que eles estavam temendo lá era a Assíria, ok? O estilo literário de Oséias. Então,
Então a gente vai ver volta e meia uma guerra com Assíria e Síria. É bom que a gente entenda um pouco sobre isso aí. Qual o estilo literário de Oséias? Como é que ele escreveu? A forma dele escrever? O que seria isso aí? Vamos ver agora. O livro de Oséias é cheio de linguagens simbólicas. Então a gente percebe que esse livro tem muitas linguagens, muita simbologia nesse livro. Até mesmo o casamento de seu autor, ou seja, de Oséias, forma uma figura retórica. Ainda que tenha sido um casamento literal, e a gente viu lá atrás que nem todo mundo concorda. Mas até o enredo do casamento, até a ideia por trás do casamento, a mensagem que esse casamento traria, também traz uma figura, uma espécie de retórica interessante. Tá? Ainda assim, é interessantíssimo. O nome dos filhos, a forma que ele casou, a prostituição da esposa, o retorno, né, dela para casa, ele comprando e trazendo ela de volta para casa, amando esta mulher, ainda que ela assim o fizesse. Tudo isso traz uma mensagem. Ele tornou-se um símbolo da realidade moral e espiritual em que vivia a nação. As metáforas de Oséias são, em geral, rurais, extraídas da vida no campo ou do cotidiano. Então, Oséias, ele, com sua vida, escreve, ou seja, a mensagem é escrita com a vida dele, mas há também os textos que ele deixou, né? A literatura, o livro de Oséias em si, o documento escrito. E esse documento nos mostra que a linguagem de Oséias era uma linguagem com muitas questões ligadas à simbologia, tá? Como a gente viu, o próprio casamento dele era uma simbologia, era uma questão bem retórica, mas a sua escrita não é uma escrita muito encorpada, né? Ele não traz muitas questões, aquele hebraico bem, né, eu diria bem encorpado, muito, uma linguagem muito vernacular. Não tem muito vernáculo na linguagem dele, não. É uma linguagem bem simples, inclusive do campo. E tem uns exemplos que a gente poder ver aqui. Um dos exemplos está aí, ó. Ele vai chamar lá em Oséias 10:11, Efraim de bezerra domada, dando a ideia de algo relacionado à questão rural. E lá também em Oséias 10:12 ele vai falar de semeadura e de ceifa. Então, era, uma linguagem bem simples, tá, que Oséias utilizava para falar no seu livro. Chamado ao arrependimento. Deus não tolera o pecado, tá aí uma coisa muito clara, mas satisfaz com arrependimento. Então, embora Deus não tolere o pecado, o erro, a falha do ser humano, né, a transgressão, né, aquela questão da pessoa ir lá e continuar, né, deliberar para pecar, mas ele fica satisfeito. A ira de Deus é abrandada quando a gente se arrepende de coração. E esse arrependimento nosso hoje é entregando a nossa vida a Jesus Cristo, é vivendo para o Senhor, é buscando uma vida de santidade, que é de fato o único caminho para mudanças, pois implica conversão radical, troca de caminho, mudança de atitude, voltar-se para Deus. Então, ainda que Deus não tolere o pecado, mas Deus nos chama todos os dias, a todo instante, a todo momento a nos arrepender. E quando esse arrependimento ocorre, coisa linda, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Tem gente que, embora esse texto seja muito conhecido, né, tem gente que adultera esse texto e coloca aquele que confessa alcança a misericórdia. Como que se a pessoa só ir lá e confessasse um erro, isso que significa que a pessoa nunca mais vai fazer, ou que está tudo ok, está tudo certinho, não. Nem sempre é o confessar, é confessar e deixar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Então é bom confessar, é bom que se confesse. Né? É primordial que você confesse, mas a partir dessa confissão deve-se haver ali, né, um desligamento desse pecado, desse erro, dessa transgressão. Em todo dia nós somos chamados por Deus a nos arrependermos. O perdão concedido à mulher. Aparentemente, Gomer havia abandonado Oséias, né? Oséias 3:1 mostra isso, mas ele amava sua mulher. Então o profeta saiu em busca dela e lhe disse: Tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Olha que coisa linda, gente. Tudo isso aqui retrata-nos o amor de Deus para com a nação de Israel. E também o amor de Deus, tá? O amor de Cristo Jesus para com a igreja. Para aquele que muitas vezes, gente, isso aqui acontece, muitas pessoas às vezes acabam não conseguindo se encontrar, permanecer na presença do Senhor e acabam, devido às mazelas da vida, às vezes saindo da presença do Senhor, né? O termo mais usado aqui, né, entre nós aqui é desviar. Pessoas que acabam se desviando. Aqui não gosto muito de utilizar esse termo. Então, as pessoas acabam se afastando, se desviando, saindo da presença do Senhor. Mas ainda assim, Cristo, com seu amor, nos chama, nos busca, nos traz, tá? E nos conclama a estar do lado dele, a ficar com ele, para sempre com ele. Olha que coisa linda. Então, essa mulher Gomer foi lá e deixou a casa, ela deixou a casa de Oséias,
voltou para a prostituição, Oséias foi lá e comprou, resgatou, pagou o preço e trouxe de volta. Então todos nós fomos comprados, andávamos desgarrados, afastados de Deus, mas Cristo Jesus, com seu sangue, nos amou, nos comprou, nos lavou, nos redimiu, nos purificou e nos trouxe a sua santa presença. Que nós vivamos, que não saiamos por nada da presença do Senhor Todo-Poderoso. Essa é uma das mensagens descritas lá pelo profeta Oséias para com Israel. A gente precisa contextualizar isso, a mostrar às pessoas quão glorioso é o amor de Deus para conosco, o amor de Cristo Jesus. O apelo para o conhecimento. O Senhor, por intermédio de seu profeta, afirmou que a falta de conhecimento foi a grande causadora dos males que assolavam a nação. De modo otimista, o profeta inclui em seu apelo ao arrependimento a seguinte frase: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Talvez seja essa uma das mais conhecidas frases do livro de Oséias. Né? Essa aqui é bem conhecida porque, como eu já disse na lição passada, inclusive lá o pessoal da Central Gospel, responsável por esse maravilhoso trabalho, que é essa lição, eles abordam também essa questão, porque é interessante. O profeta, ele apela para que o povo venha conhecer a Deus. Então, muitas vezes as pessoas dizem conhecer o Senhor, estão com Cristo, são de Cristo, eles acabam abandonando o Senhor. Então, a gente não consegue conciliar isso. Como é que alguém que diz que é de Deus, diz amar a Deus, diz servir a Deus, diz adorar o Senhor, e essa pessoa simplesmente abandona Cristo? Muitos vão dizer, olha, a pessoa que abandonou é porque nunca conheceu. Quem sai da presença do Senhor é porque, na verdade, nunca conheceu o Senhor. Diz conhecer, né? Diz ter amado, diz ter conhecido, mas nunca conheceu o Senhor. Então a gente precisa entender que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos estar ao lado dele. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos servi-lo, adorá-lo em espírito e em verdade. Então Oséias vai chamar o povo ao arrependimento e fazer com que o povo venha entender ali no seu livro que o maior motivo do povo estar fazendo aquilo é porque não conheciam a Deus. Porque quem conhece a Deus jamais o trai, jamais o abandona, jamais se afasta dele, jamais quer outra coisa, jamais quer outra pessoa a não ser o Senhor. Então nós precisamos fazer isso aqui, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Tá? Quanto mais nós conhecermos a Deus, quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, quanto mais nós buscarmos conhecimento da palavra de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, nós jamais vamos querer nos afastar desse Deus glorioso e maravilhoso que é o Deus de Israel. Então, queridos, você que nos assiste aí, conheçamos, mas não só conheçamos, e prossigamos em conhecer o Senhor. Olha que coisa linda e maravilhosa. Promessa de restauração. No final deste livro, a nação é conclamada a voltar para o Altíssimo. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos seus pecados tem caído. Então o profeta ele vai terminar, né, no último capítulo ali, no primeiro versículo do último capítulo, lembrando que Oséias tem 14 capítulos. Então ele inicia o último capítulo ali, o fim da sua mensagem, chamando o povo, conclamando o povo, exigindo isso do povo, chamando o povo com toda a autoridade, fé no coração para que o povo se convertesse. Conversão, voltar-se a Deus, como se diz, metanoia, mudar de direção, voltar para o caminho correto, voltar à presença do Senhor. Quem sabe você está assistindo essa aula e de repente está afastado dos caminhos do Senhor, eu não sei, talvez mais para conhecer um pouco mais acerca da Bíblia. O convite está aí, ó, converta-te. Vem para o Senhor. Quem sabe você está tendo dificuldade em servir a Deus. Converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. O motivo da queda, da falha, da derrota, da ruína, da destruição de Israel era a transgressão, era o pecado, era o adultério, era a separação. Por isso que Gomer sofria tanto. Ela não conseguia demonstrar o amor dela para com Oséias. Oséias amava, Oséias cuidava dela. Pensa num homem que era apaixonado pela esposa, mas quanto mais o tempo passava, pior aquela mulher ia ficando. Por quê? Porque ela nunca conheceu Oséias, nunca conheceu o esposo, nunca conheceu o seu amor. Ela não conseguia sentir por aquele homem, ela não conseguia sentir o que ele sentia por ela, ela não conseguia abandonar a vida ruim. Assim era Israel. Israel preferia os presentes, as alianças errôneas com outras nações. Preferia banquetear-se e encurvar-se perante os Baalins, tá? Nos cultos, nas orgias, tá? Na prostituição espiritual que havia terrível lá, tá? Do que simplesmente reconhecer que precisava se converter e voltar a Deus. Como o povo demonstrou verdadeiro arrependimento, o Senhor apartou dele a sua ira. Então a gente percebe no finalzinho lá que Israel entendeu a mensagem. Naquele tempo Israel percebeu, ouviu o que Deus tinha a dizer por boca do profeta Oséias e
se arrependeu e pelo menos naquele tempo Deus abrandou de Israel lá por um certo tempo a sua ira. A gente sabe que depois Israel errou novamente, a gente vai ver isso com mais detalhe lá na frente. Conclusão. Ao longo das Escrituras, podemos assistir o recorrente desvio da nação hebraica dos propósitos de Deus. Cada profeta que Deus levantava trazia consigo uma mensagem de protesto, arrependimento e oportunidade. Então a gente vai perceber isso aqui, tá? Em outros livros também, tá aí, né? A lição referente ao profeta Oséias. Eu sei que muita coisa ainda deveria ser dito, mas eu acredito que a gente conseguiu aí passar pelo menos o básico desse livro. Como eu disse, é um livro até grande para um profeta menor, um conteúdo muito extenso, mas a gente está aí tentando trabalhar na medida do possível, tá? Então que Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Espero, conto com o prazer de ter vocês também na próxima aula, tá? Eu tenho certeza que vai ser aí uma bênção, estaremos dando continuidade a esse tema. Quero agradecer a você que ficou até aqui, até o final, assistiu essa aula. Que Deus em Cristo lhe fortaleça, lhe abençoe, que, como eu disse, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que Deus nos abençoe. Está aí o nosso contato, querendo contactar-nos para qualquer coisa que você precisar e desejar, se estiver ao nosso alcance. Tá? Ainda assim, nós estamos aqui orando por vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima aula. Querendo o nosso glorioso Deus, fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém.